Olá pessoal do segundo colegial da Escola Samaritano. Mais uma vez estamos aqui hoje para falar sobre função exponencial e função logarítmica. Vamos tentar ver alguns conceitos, fazer um resumo sobre a curva dessas duas funções, a função exponencial e a função logarítmica. Vamos introduzir esse assunto, pessoal. Falamos sobre função exponencial crescente. Como que eu sei que uma função exponencial ela é crescente? Toda função exponencial ela é crescente quando a minha variável, meu x, se encontra no expoente e a base da minha função é um número maior que 1. Então, observe, o x é um expoente e a base vale 2. 2, 5 e 3 meios são números maiores que 1. Se essa base tem um número maior que 1, a função é exponencial e é crescente. Portanto, podemos concluir o seguinte, que quando montarmos o gráfico dessa função, qualquer uma dessas funções, a sua curva característica vai ser isso daqui, ó. Isso é a curva de uma função exponencial crescente. Primeira característica de uma função exponencial, ela sempre ocupa somente o primeiro e o segundo quadrante. Só. A função exponencial nunca pega a parte negativa do y. Então, gravemos bem essa primeira introdução de função. A curva faz isso sempre que ela for crescente. Outra dica, pessoal, para que nós possamos diferenciar a função crescente, se aqui é o x positivo, a minha curva também sobe pelo sentido do x positivo. Vamos comentar agora sobre a função exponencial decrescente. A função exponencial decrescente, ela sempre também vai pegar o primeiro e o segundo quadrante. Porém, ao invés dela vir para o lado do x positivo, a curva segue para o lado do x negativo. Ó. Ela aumenta a maneira que o x também vai para o x negativo. Ah, professor, e como que eu sei que uma função ela é decrescente? Eu sei que uma função é decrescente quando a base for um número entre 0 e 1. Observem essa base. 0,001 está entre 0 e 1. 2 nonos é um número que está entre 0 e 1. Então, a função ela é decrescente. Então, nós aprendemos agora nessa introdução dois tipos de funções exponencial. A crescente e a função decrescente. Crescente, base maior que 1. Decrescente, base entre 0 e 1. E outra diferença entre elas é a curva. Uma vai para o lado positivo, cresce, e a outra para o negativo, decresce. Espero que essa primeira introdução esteja clara para vocês, pessoal. Agora vamos aqui fazer uma coisa rápida. Só para provar isso que a gente falou, eu vou esboçar para vocês dois gráficos. Um gráfico vai ser y igual 2 elevado a x. Lembra que eu comentei várias vezes na aula? Como que eu monto um gráfico? Invento valores para x e onde tiver x eu coloco esses valores que eu inventei. Valores próximos de 0 para o meu gráfico ficar mais fácil. Então nessa primeira função, galerinha, eu chamei o x de menos 1. Fui lá no lugar do x, coloquei menos 1. Como meu expoente é negativo, inverte-se a base e resolve a potência. Então, quando o x é menos 1, o y dá meio. Agora eu vou chamar o x de 0. Quando o x vale 0, eu vou no x e coloco 0. 2 elevado a 0 dá 1.
chamando o x de 1, o y dá 2. Portanto, com esses 3 pontos só para começar, eu vou provar para vocês que essa função exponencial ela tem uma curva crescente. E vamos também montar um gráfico com a função decrescente. Função decrescente, a base está entre 0 e 1. É verdade, meio é um número que está entre 0 e 1. Vamos atribuir valores agora. Quando o x vale menos 1, eu vou no x e coloco menos 1. Invertendo-se a base, nós temos 2 elevado a 1 igual a 2. Quando o x vale 0, eu vou no x e coloco 0. Portanto, todo número elevado a 0 dá 1. Atribuindo o último ponto. X igual a 1, y vale meio. Então, galera, vamos observar uma coisa aqui rápido para a gente finalizar. A primeira função, crescente. A segunda função, decrescente. Colocando isso num gráfico para a gente verificar essa curva, nós temos primeira função, a crescente, y igual a 2 elevado a x. Quando x é menos 1, o y vale meio. Está aqui o primeiro ponto. Segundo, quando x é 0, y é 1. E quando o x é 1, o y vale 2. Observem a curva agora, ó. Juntando os 3 pontos, nós temos essa função, que é uma função crescente. Ou seja, o x segue o caminho do positivo. Vamos observar agora os pontos da função decrescente. 3 pontos da função decrescente, no exemplo anterior. Colocamos 3 pontos, pessoal, no gráfico nós temos esse ponto, quando o x vale 0, o y vale 1, e quando o x vale 1, o y vale 1 meio. Juntando os 3 pontos, temos a função, então, crescente e função decrescente. Então, isso sempre vai ser a característica de uma função exponencial. Não importa o jeito que ela apareça, sempre eu terei uma coisa seguindo para o lado do x positivo e uma curvinha seguindo para o lado do x negativo. Sempre que a base for maior que 1, desse sentido da azul. Sempre que a base for menor que 1, entre 0 e 1, esse sentido da verde. Espero, pessoal, que essa primeira ideia de função exponencial fique clara. Isso vai nos ajudar no vestibular a resolver e tirar muitas dúvidas da parte de introdução de função.